Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 9. A Casa que Tremeu, por José Martinez. No mês de outubro de 1922, o autor destas linhas era um jovem de 18 anos de idade que morava em Barranquilla, na Colômbia. Ele havia obtido um exemplar da Bíblia Sagrada e começou a descobrir a mensagem de paz e de salvação encontrada em suas páginas. Estava tão fascinado pelo livro sagrado que o lia dia e noite. Enquanto lia, descobriu, para sua grande surpresa, o mandamento bíblico que ordena a observância do sábado como dia de descanso. Avidamente pesquisou toda a Bíblia procurando encontrar alguma prova de que o mandamento para a observância do sétimo dia havia sido mudado. Mas o que descobriu foi exatamente o contrário. Bastante perplexo, ficou convencido de que essa prova não existe. Foi quando ele estava assim aborrecido e cheio de ansiedade que a providência divina o colocou em contato com a única pessoa na Colômbia que poderia ajudá-lo. Antônio Redondo também havia descoberto recentemente a verdade bíblica a respeito do sábado, mas não era um novato nos ensinos da Bíblia. Ele era pastor de uma congregação evangélica e tinha excelente formação teológica. Quando Martinez ouviu uma explanação de Redondo sobre as preciosas verdades a respeito da breve volta de Jesus e do dia de descanso bíblico, abraçou essas verdades de todo o coração e foi batizado pelo pastor Max Trumer, assim como Redondo e 15 outros novos crentes. Esses foram os primeiros adventistas da Colômbia. José Martinez estava convencido de que para ele a coisa mais importante da vida era partilhar as maravilhosas verdades que havia encontrado. Realizou um longo e frutífero ministério como colportor evangelista e mais tarde como pastor. Depois que foi ordenado em 1943, ele faleceu em 1983 em Medellín. A história a seguir apresenta uma das muitas experiências extraordinárias que marcaram o trajeto de sua vida. O relato foi gravado em 1980 pelo próprio pastor Martinez. Pouco depois da minha ordenação, saí para visitar as igrejas e grupos que estavam sob meus cuidados. Em Sincelejo, fui convidado por 2 pregadores voluntários para acompanhá-los em uma visita a um grupo que havia estabelecido recentemente na parte sudeste da pequena cidade de El Roble. Encontrei lá um grande número de pessoas interessadas na mensagem do Evangelho. Assim, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, realizamos as reuniões com os fiéis que viviam ali. E naquela tarde, dirigimos uma conferência pública na praça da cidade com a permissão das autoridades. Estávamos na metade da reunião, quando fomos atacados por uma multidão liderada por um homem que era conhecido como um religioso fanático. Eles começaram a nos atirar pedras e procuravam abafar o som da nossa voz com o barulho que faziam. Temendo que alguém pudesse ser ferido, suspendemos a reunião e fomos todos para casa. Naquela mesma noite, já eram mais de 11 horas, quando soou um alarme e ouvi por acaso alguém dizendo na rua que a casa estava tremendo. Na manhã seguinte, toda a cidade estava em tumulto e as pessoas vinham de longe e de perto para ver essa casa que estava tremendo violentamente. Era uma cantina que pertencia àquele homem que havia nos atacado com pedras na reunião de sábado na praça da cidade. No domingo à noite, dirigi outra conferência pública com uma audiência muito maior que na anterior. E tomando o exemplo da casa que sofreu o tremor, preguei sobre os terremotos e sinais do fim do mundo. Nessa ocasião não havia desordem alguma nem zombarias. Na tarde de segunda-feira, um jovem veio falar comigo. Percebi que ele estava nervoso
e preocupado com alguma coisa. Quando lhe perguntei qual era o problema, ele disse: eu sou o dono da casa que tremeu e perdi tudo. Minha cantina está destruída e todas as garrafas se quebraram. Ontem eu fui até Corozal para falar com o padre e ele me disse que há um vulcão debaixo da minha casa. Pedi a ele que viesse e benzesse a casa para que parasse de tremer, mas ele se recusou. Disse-me que benzer a casa não ia impedir minha casa de cair, que o melhor eu tinha a fazer era pegar as minhas coisas e ficar o mais longe possível, pois poderia haver uma explosão. Então, eu não me contei com a explicação do padre. Assim, à tarde, procurei uma mulher que mora a mais ou menos 15 quilômetros daqui e que é uma feiticeira famosa. Ela falou que não há vulcão algum debaixo da minha casa. O que está acontecendo é que há um homem bastante sábio que você está tentando prejudicar. E é esse homem que fez sua casa tremer assim. Você precisa tomar cuidado com ele. Ela lhe disse o nome desse homem? Perguntei. Não, ela não me disse o nome, mas me mostrou o rosto dele num prato de água mágica e eu acho que é o Senhor. Contei a ele o que aconteceu com Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos e que se encontrou na estrada com Jesus de Nazaré. Mas ele não demonstrou interesse em me ouvir. Saiu e foi ver sua casa, que ainda continuava tremendo. Por ordem do juiz, não pude realizar a conferência pública naquela noite, pois esse homem estava ameaçando me matar. E na manhã seguinte, bem cedo, parti de Sincelejo, prometendo aos fiéis dali que voltaria no fim do trimestre para fazer o batismo de todos aqueles que estivessem preparados. Os instrutores bíblicos continuaram a visitar aquele lugar todas as semanas e na data marcada voltei. Na sexta-feira dirigi a classe batismal e, para minha surpresa, 18 novos fiéis estavam preparados. No sábado pela manhã, após o sermão, fiz o exame dos candidatos e então, logo mais à tarde, fomos a um local, cerca de 6 quilômetros da cidade, onde havia um riacho para realizar o batismo. Quando chegamos lá, encontramos praticamente toda a cidade à nossa frente. Ficamos com medo de que houvesse algum tipo de desordem, mas não houve nada. Tudo transcorreu calmamente. Depois do batismo, voltamos à cidade e logo na primeira esquina vi um homem que estava olhando para mim com expressão de ódio. Eu cumprimentei dizendo buenas tardes, mas ele respondeu xingando e falando palavras obscenas. Perguntei aos membros da igreja quem era aquele homem e eles disseram: o senhor não o reconheceu? Ele é o dono da casa que caiu por causa do tremor de terra. Então qual foi a causa do tremor? Perguntei. Quanto tempo durou? Eles responderam: a casa continuou a tremer até bem pouco tempo atrás, por mais de 4 meses, e certamente foi Deus quem fez isso. O homem está furioso com os adventistas novamente, e o senhor pode ver isso pela atitude que ele teve agora. Está irado, principalmente contra o Senhor, pois a feiticeira disse a ele que foi o Senhor quem fez a casa tremer. Dali fomos para o local das reuniões. Os recém-batizados e outros que tinham vindo de Sincelejo reuniram-se para juntos celebrarmos a cerimônia da humildade e a ceia do Senhor. E logo depois o culto de pôr do sol. Após as reuniões, todos voltaram para casa para comer, planejando retornar por volta das 8 horas da noite para mais uma conferência pública. Bem antes da hora marcada, a rua em frente à casa que estávamos reunidos estava cheia de pessoas atraídas pelo som de uma banda de músicos que tocavam música popular com o som no máximo volume. Quando tudo estava pronto e era hora de começar a conferência, abri a porta e pedi aos músicos que fizessem um pouco de silêncio para que pudéssemos começar nossa reunião. Quando fiz isso, o dono da casa, que foi danificada pelo tremor, agarrou-me à força violentamente e tentou me arrastar até a rua. Eu me agarrei à porta e uma senhora da igreja, Vicenta Porrota,
Segurou meu outro braço, usando toda a força que podia. Ela me puxou para dentro da casa e fechou a porta. Dessa maneira, fui salvo daquele homem que queria se vingar de mim pelo que havia acontecido com sua casa. Assim mesmo, a música continuou, seguida de uma chuva de pedras que caía sobre o telhado de zinco e sobre as paredes do local. O barulho era ensurdecedor. Parecia que a casa ia cair sobre aquela chuva de pedras. Todos nós, homens e mulheres que estávamos dentro daquela casa, nos ajoelhamos para pedir a Deus que nos livrasse daquela turba furiosa. Naquele momento, exatamente quando estávamos todos ajoelhados, um homem entrou pela parte dos fundos da casa e se ajoelhou ao meu lado. Ele era o esposo de uma das mulheres que havia sido batizadas naquele dia com seus 2 filhos. Esse homem ficou contra a esposa e o restante da família quando aceitaram as novas doutrinas. Naquele dia ele estava do lado de fora do local das reuniões e quando viu a multidão enfurecida e incitada pelo homem cuja casa foi afetada pelo tremor, deu a volta por um terreno baldio que havia nos fundos e conseguiu entrar ali. Estava desesperado para saber o que havia acontecido com a esposa e os filhos. Quando ele entrou e nos viu todos ajoelhados, ele também se ajoelhou e abriu o coração a Deus, prometendo tornar-se um adventista do 7º dia e ser batizado na próxima vez que o pastor voltasse à cidade. Antes mesmo de acabarmos de orar, a música e toda aquela gritaria cessou, e a rua em frente à casa ficou deserta. Na manhã seguinte saí bem cedo. Um dos meninos que estavam conosco naquela noite chorando e se agarrando à blusa da mãe em El Roble é o estimado professor Benedito Romero, que lecionou por vários anos em Colven, hoje a Universidade Adventista da Colômbia. Dizem que o proprietário da casa que tremeu está bastante idoso, arruinado pelos maus caminhos que tomou na vida e que ainda não se arrependeu. Esse foi o capítulo 9, mas eu espero você no próximo vídeo, às 6h30 da manhã no horário do Brasil. Até lá!